Caros amigos aqui do canal Via Romana, como vão? Bom, hoje eu quero comentar rapidamente essa manifestação que teve no dia de ontem, dia 17 de novembro de 2019, na Avenida Paulista, contra a corrupção, né? Nós já vimos aí várias manifestações na Avenida Paulista contra a corrupção, contra a impunidade, temas absolutamente abstratos que não tocam nas questões mais fulcrais e dizem respeito ao interesse nacional, ao interesse pátrio, mas que continuam sendo fonte de mobilização de boa parte da burguesia paulista, porque justamente são temas abstratos que dizem respeito àquilo que é o interesse da burguesia no Brasil e não ao interesse do país como um todo. Então aqui nós temos o objetivo de destrinchar o que são essas manifestações para mostrar que de fato são manifestações que não tem nada a ver com o Brasil, né? Mas que são feitas sob os auspícios de que estamos defendendo o Brasil, né? Estamos lutando pelo Brasil. Que Brasil esse pessoal pensa? Em que termos de Brasil esse pessoal pensa? É isso que a gente vai falar aqui hoje. Então, em primeiro lugar, a gente vê o seguinte, que essas manifestações, elas reúnem ali no domingo uma multidão de burgueses ou de gente de classe média que tem, por exemplo, a possibilidade de botar uma empregada em casa para fazer a faxina da semana. Enquanto que a mulher pobre, a mulher do povo, aquela família popular, aquela família de classe popular não pode ir num evento desse, porque no domingo a mulher tira ali pela manhã ou para ir na igreja ou então para fazer uma faxina em casa, para fazer o almoço da semana, deixar o almoço da semana pronto para poder trabalhar durante a semana, deixando os filhos ali com o arroz e o feijão pronto já, só esquentar no micro-ondas ou botar no fogão. Então, o que a gente vê ali basicamente é uma massa de burgueses, de gente de classe média, cujo grande objetivo é lutar de forma vaga e imprecisa contra a corrupção, contra a impunidade. Então, assim, como se o grande problema do Brasil fosse este. E foi esse discurso que levou à perda de muitos empregos no Brasil nos últimos anos. Nós não estamos dizendo aqui que não tem que ter combate à corrupção, que não tem que ter combate à impunidade, tem que ter. Mas só isso, isolado de outras pautas, é muito pouco, é muito parco para que o Brasil possa sair da pasmaceira, da lama onde ele se encontra. Vocês vejam, por exemplo, que muitas dessas manifestações contra a corrupção e impunidade, elas, na verdade, representam apenas um ressentimento burguês. Eu me lembro da época em que a JBS crescia como grande indústria frigorífica aí do país, levando a nossa carne para fora, para o exterior, colocando o Brasil como um grande exportador, o maior exportador de carne do mundo, que as críticas que se faziam eram o seguinte, olha, a JBS está comprando a produção de várias fazendas aí que criam gado, aí compra a carne daquele fazendeiro, do outro fazendeiro ali, a um preço baixo, porque praticamente ela é a única compradora, o cara tem que vender aquele preço baixo, mas a venda era garantida, porque a JBS ela ganhou uma dimensão muito, muito grande, e enfim, o ressentimento era esse, olha, a gente tem que vender um preço baixo, a gente queria vender um preço mais alto, e não se pensava em termos, por exemplo, macros de país, enquanto JBS como uma empresa que estava levando a nossa carne para o mundo inteiro, e que, bem ou mal, estava garantindo a compra certa daquela carne, mesmo que a um preço mais baixo do que o dono ali da fazenda, o produtor, o criador queria. Porque antes a realidade qual era? Vários frigoríficos, não havia a compra certa da carne, mas geralmente a compra era um preço mais alto, porque você tinha concorrência, então você podia decidir para quem você vendia. Então, basicamente, boa parte da crítica que essa pequena burguesia, essa média e alta burguesia fazem, essa questão toda da corrupção no Brasil, ela é pautada por ressentimento. Na época de PT, a JBS e outras empresas foram transformadas em grandes empresas para competirem no mercado internacional. Eu até discordo do método que foi utilizado para fazer com que essas empresas chegassem a ser grandes. Houve realmente muita corrupção, toma lá da cá, a empresa dando dinheiro para PT garantir empréstimos vultosos no BNDES, às vezes sem lastro para aquele empréstimo ali, e etc. Isso é um fato real.
Isso tem que ser resolvido, tinha que ser resolvido de fato. Porém, eles pegaram, né, tudo e jogaram fora. Quer dizer, começaram a defender um discurso de que não era só de combater a corrupção, mas também de destruir essas empresas, né? E em vez de você estatizar essas empresas e, vamos dizer assim, reprivatizar para grupos nacionais comprometidos com lisura, não, quer dizer, destruíram as empresas, destruíram o parque industrial brasileiro, destruíram empregos e continuam com esse discursinho vago, abstrato, onde os interesses da população como um todo não entram, né? Então fazem manifestações na Paulista, onde você não tem presença de povo, é só presença de classe média, né? Num domingo de manhã, né? Justamente para não atrapalhar o processo de dinâmica econômica, porque uma manifestação que realmente queira interferir nos rumos do país, ela tem que ser feita durante a semana, para atrapalhar trânsito, para atrapalhar comércio, para atrapalhar a produção mesmo, e fazer com que o governo se sensibilize e tome uma providência. E agora, se você faz uma manifestação no domingo de manhã, que você não atrapalha trânsito, você não atrapalha o comércio, você não atrapalha o processo produtivo do país, né, o que você quer realmente? Você quer aparecer, né, como bobo da corte, que está defendendo ali uma ideia completamente alheia às necessidades da população, porque a população está interessada, né, numa pauta de combate à impunidade isolada das suas necessidades. A população está precisando de emprego. A gente está vendo aí o que está acontecendo no Brasil, gente vivendo com metade do salário mínimo, né? Uma grande percentagem da população vivendo com metade do salário mínimo. Tá? Os empregos que estão sendo criados, empregos basicamente informais, né, e não formais, né, o que desce muito a produtividade da nossa economia, e isso não tira o Brasil da lama, né? E aí os caras ficam ali fazendo um manifesto contra a corrupção. Ora, foi justamente essa política anticorrupção levada às últimas consequências, sem pesar o interesse nacional, que trouxe tudo isso aí. Olha, para combater a corrupção, então a gente vai ter que reduzir radicalmente o tamanho do Estado, né? Então, você vai ter que se virar, não vai ter política de Estado para induzir crescimento econômico, e aí a gente vê essa pasmaceira em que o nosso país está. Né? Uma manifestação anticorrupção, anti-impunidade que integrasse, né, os interesses populares, os interesses do povo, ela teria que ser feita onde? Na frente de uma prefeitura que não asfalta a rua, né, que deixa lá o pessoal morando no meio da lama, no meio dos ratos, do esgoto, né, e aí aquilo ali gera doença, gera caos. Teria que ser feito em frente a uma escola onde não tem professor, em frente a um posto de saúde que não tem médico, não tem medicamento, não tem remédio, não tem tratamento, não tem exame. Mas não, a coisa é feita na Avenida Paulista. O que prova que o Brasil desse pessoal é um Brasil irreal. É um Brasil que se limita apenas ao Morumbi, né, aos bairros chiques do Morumbi. Né? Infelizmente, há muita gente que caiu nessa lorota que acredita que esse pessoal realmente tem compromisso com o Brasil. Não, eles têm compromisso apenas com pautas vagas, né, de combate à corrupção e impunidade por puro ressentimento burguês. Né? Ali não está representado o povo brasileiro. Ali não está representada a nação brasileira. Ali está representada uma classe, uma elite, que tem a sua importância, tem o seu lugar. Antes que qualquer um venha me acusar de marxista, eu acho sim que o burguês tem o seu lugar. A classe dos lojistas, a classe dos comerciantes, ela é importantíssima para produzir a riqueza de um país. Só que um país não se reduz a isso. Né? Como já dizia Sócrates, como já dizia a tradição social hindu, como já dizia a tradição social dos povos clássicos, Grécia e Roma, como já dizia a tradição social medieval, a tradição católica, quem tem que governar, quem tem que dar pito em política é a aristocracia. Sócrates falava dos encratistas, né? De uma classe de homens capaz de se autossacrificar pela cidade, pelo todo, pelo conjunto da sociedade. O burguês ele tem uma visão micro. E essa visão micro dele leva a defender pautas micro também, pautas abstratas, de liberdades constitucionais, né, de combate à farra da corrupção e etc., descolado de pautas realmente coletivas, nacionais, de pautas que integrem o todo. Então nós devemos ficar atentos a isso, porque se a gente quer realmente abrir uma via nova na política brasileira, a gente tem que evitar tanto essas manifestações de esquerda pró-feminismo, pró-gaysismo,
pró-negrismo, quanto essas patetadas de direita, anticorrupção, anti-impunidade, que não levam o Brasil a lugar nenhum. Nós temos que entender qual é o lugar do Brasil, quais são as reais necessidades do país para fazermos a nossa querida nação avançar para frente. E não vai ser com manifestação de Avenida Paulista de burguês que tem dinheiro para pagar faxineira dia de domingo ou diarista dia de domingo para fazer o seu almoço e limpar a sua casa enquanto ela pode ficar brincando de manifestação patriótica, vestindo camiseta de seleção brasileira. Não vai ser isso que vai tirar o Brasil da pasmaceira. Ok, pessoal? A gente fica por aqui. Era essa a reflexão que a gente queria fazer aqui hoje. Um abraço, até a próxima.